Olá, gente, boa tarde. Tarde de domingo, dia grandioso, dia poderoso, dia em que o Senhor preparou para todos nós. Que alegria, gente, estarmos aqui neste sétimo capítulo, nesta oitava live do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Hoje aqui conosco, né, nosso irmão César, que ontem ele não esteve, e hoje quem não está é nosso irmão Alisson. É isso, meu irmão. Boa tarde, pessoal. Deus abençoe vocês. Hoje quem não está é nosso irmão Alisson, né? Hoje dia de votação, então voto, ó, consciente, não venda seu voto. Senão você vai arcar com grandes consequências, né? Você é responsável pelo futuro da sua cidade, da nossa cidade, né? E aqui desde já pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Nossa Senhora, para guardar e livrar de todo mal todas as pessoas e lhe dar sabedoria, entendimento, discernimento a todos os novos eleitos que hoje, logo mais à noite, ali, início da noite, já muitos municípios já vão estar sabendo quem vai ser seus futuros prefeitos e vereadores, né? Então aqui, gente, hoje com muita alegria, fazendo pelo Facebook de Rony o Observador, ao vivo, e também pelo Facebook de Fran e Cícera Ferreira. Ontem eu esqueci de saudá-los, os irmãos aí do Facebook de Fran e Cícera Ferreira, nos perdoe, me perdoe, né? Mas hoje seja bem-vindo todos vocês. E você que já está ao vivo aí, vá compartilhando este vídeo. Hoje, por mais um motivo, né, de não termos ainda os 1000 inscritos no canal do YouTube Rony o Observador, não irá ser transmitido ao vivo, mas está sendo gravado aqui e logo logo eu irei renderizar o vídeo e subir pelo YouTube também, que o pessoal do YouTube vai ver mais tarde aí este vídeo. Então, Deus abençoe a todos, uma alegria imensa, grande demais de estarmos aqui e sem muitas delongas, falar sobre as verdades eternas, as verdades celestiais. E eu ouso dizer aqui para vocês, amados e amadas, que o que nós estamos fazendo aqui, além de falarmos de verdades que pode e tem poder de salvação para todos nós, porque é uma das ferramentas que Deus quis se utilizar, a devoção à Virgem Santíssima, né? Ela por si só, ela não salva, nós sabemos que quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Ele deixou para nós, aqui na Terra, humanos. Você viu ontem, na live de ontem, no vídeo de ontem, que Deus se utiliza de diversas ferramentas, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer e com quem Ele quer. E é dessa forma que nós queremos nos apegar, acreditando firmemente. Dizer para você que o que nós estamos fazendo aqui, gente, nessas formações, é aquilo que São Paulo fala, que nós aqui estamos apresentando e dando para você que está vendo aí um alimento sólido, certo? Aqui não é leitinho não, viu? Aqui é só para os fortes. Então, gente, já dando início ao sétimo capítulo, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos e vamos ao que nos interessa. Você que está nos acompanhando e que tem o livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, nós vamos estar hoje na página 149, vamos falar aqui do primeiro artigo, onde aqui o santo vai tratar dos maravilhosos feitos dessa devoção em uma alma que lhe é fiel. Olha, gente, maravilhosos feitos, ou seja, os efeitos que causa na alma. E o que é a alma? A alma é a consciência do homem. A alma é a consciência do homem. Então, nesse sétimo capítulo, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai tratar dos efeitos que causa na alma essa boa devoção a todos aqueles que são fiéis a ela. Então, olha, meu querido irmão, ele já vai abrindo, dizendo assim, nesse sétimo capítulo. Meu querido irmão, convence-te de que, se fores fiel às práticas interiores e exteriores dessa devoção, que te indicarei adiante, participará dos frutos maravilhosos que ela produz na alma dos fiéis. Ei-los as virtudes, o que vai produzir
na alma dos fiéis. No primeiro artigo ele vai falar o conhecimento e o desprezo de si mesmo, onde ele vai dizer que conhecerás pela luz que o Espírito Santo te dará por intermédio de Maria, que sua querida esposa, o teu fundo mal, a tua corrupção, a incapacidade para todo bem. E em consequência desse conhecimento, desprezar-te-ás e sentirás horror ao pensar em ti mesmo. Olha, gente, e aqui você que está acompanhando aí, você está vendo que a cada capítulo que nós estamos aqui tentando mastigar, né, ele vai se aprofundando cada vez mais nas coisas espirituais. Ele vai se aprofundando cada vez mais, eu poderia até dizer, naquilo que é místico. Se nós pudermos assim olhar numa visão espiritual. Porque aqui se trata, gente, de uma devoção interna e externa, né? A externa, nos vídeos anteriores a gente já falou muito, nós não vamos repeti-las aqui. Se você quiser, você pode voltar às aulas e rever. E aqui ele trata muito mais dos frutos interiores, que vai sendo revelado exteriormente, ou seja, aquilo que sai de dentro para fora. E aí, essa luz que é o Espírito Santo, que ela dá a todo aquele do qual ela vai intercedendo ali por ele. Ela que é cheia do Espírito Santo, porque foi assim que o anjo Gabriel, anunciou para ela: Ave cheia de graça. Ela é cheia da graça. E que graça é essa, senão o Espírito Santo? Ele ainda diz que ela iria conceber, e ela questionou como que isso ali iria acontecer, a Virgem Maria, e ele diz: a sombra do Altíssimo te envolverá. E que sombra é essa do Altíssimo? É um elemento que o autor sagrado e a saudação angelical, quando veio dizer a Maria, foi um elemento usado para dizer que a pessoa do Espírito Santo iria descer sobre ela de maneira tão sobrenatural que ela, mesmo virgem, iria conceber e iria dar à luz ao Filho de Deus, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, é esse Espírito Santo que nos ilumina. E quando eu lia esse primeiro artigo, eu lembrava aqui, porque lá na comunidade Fonte de Vida, que eu faço parte, nós temos como baluarte São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. E Santa Teresa d'Ávila vai falar nos castelos e moradas dessas luzes que são acesas nas primeiras moradas, no qual nós vamos descobrindo dentro de nós. E quando ela usa justamente esse paradigma para dizer o seguinte: quando você está num ambiente escuro e que se acende uma luz, existe ali alguns insetos, alguns animais peçonhentos. E quando se acende a luz, eles fogem rapidamente para que a pessoa não os mate, ou seja, baratas, víboras, né? Escorpiões, por assim dizer, enfim, insetos ali. E você sabe que é assim, por exemplo, se você na sua casa à noite, de madrugada, você acordar, ir ali fazer uma necessidade no banheiro, outro for tomar água, e você acender a luz, você vai ver ali vários insetos, né? Que são insetos noturnos, né? Que eles saem ali para comer, caçar a comida deles. E aí Santa Teresa d'Ávila vai dizer justamente isso, que esses insetos são o quê? São as impurezas do homem, é o pecado, a corrupção, as tendências pecaminosas, que quando a luz do Espírito Santo entra dentro de uma alma, segundo São Luís Maria de Montfort, ele vai perceber o quê? A consequência dessa devoção, que essa devoção nada mais é do que uma luz que se acende para a alma, né? Dessas ferramentas que nós utilizamos para a nossa salvação, né? E quando essa luz se acende e quando nós enxergamos quem realmente nós somos, aí, gente, nós passamos a temer a nós mesmos. Nós começamos a perceber. Eu tenho dito aí, tenho feito uma sequência de vídeo no canal Rony Observador, falando dos 3 inimigos da alma segundo São João da Cruz. E o primeiro inimigo da alma é a carne, ou seja, somos nós mesmos. Nós vamos percebendo que somos nós o principal inimigo.
Né? Por quê, Rony? Porque nós acabamos cedendo às concupiscências pecaminosas. Mas quando, gente, trazendo essa reflexão de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, para a devoção à Virgem Maria, que São Luís Maria de Montfort está nos ensinando o que essa luz, quando se acende, faz com a alma. Ela, como consequência dessa devoção, né, ela vai fazer com que nós, conhecendo a nós mesmos, nós tenhamos horror ao pecado e começar a desprezá-lo. Nós entendemos que o pecado ele cria uma barreira entre mim e Deus. E essa luz, que é a devoção à Virgem Maria, que se acende em nós, então nós vamos ali passar a viver nesta luta, nesta batalha interior, e que os frutos se apresentem de maneira exterior. Certo, irmãos? E aqui, nesse primeiro artigo, ele vai falar justamente isso, que a alma que tem um zelo, um trato com esta devoção à Santíssima Virgem Maria, ela vai fazer com que nós nos conheçamos e passamos a desprezar a nós mesmos. Foi assim que Maria fez, gente. Ela se despojou inteiramente, totalmente, na conversa com o anjo. Foi o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. E no Evangelho ainda de São Lucas, no capítulo 1, versículo 47, se eu não me engano aqui, ele vai dizer, porque olhou para a pobreza de sua serva. Né? O que é uma serva pobre? O que é um pobre? Ele não tem nada a oferecer. Um pobre não tem nada a oferecer, a não ser o quê? O seu corpo. Eu não tenho nada a oferecer a não ser o meu corpo. E foi isso que Maria fez. Ela, como não tinha nada a oferecer, ela disse, está aqui meu corpo. E eu fico feliz porque você olhou para a minha pobreza. É tão pobre que ela é pobre, pobreza. É pobre duas vezes. Quer comentar alguma coisa? E aí o que acontece, gente? Nós precisamos entender essas verdades para que a gente gere em nós esses frutos do conhecimento de si mesmo e o desprezo de si mesmo. No segundo artigo, essa devoção à Santíssima Virgem Maria, ela nos faz participar da fé de Maria. Ora, Maria é mulher de fé. Quem tiver um pensamento contrário a isso aí, você pode ser tudo, menos católico. E você pode até se dizer cristão, mas eu ouso dizer aqui que você é um herético. Você não está acreditando nas verdades reveladas por Deus. E aqui, gente, o santo vai tratar dessa participação da fé. Ora, Maria, ela viveu humanamente falando. Se na parte que o irmão vai ficar, se ele quiser tratar, eu não vou tratar aqui para não delongar, mas se ele quiser tratar do dogma da Assunção de Nossa Senhora, que ela já está do céu, muito brevemente, só uma pinceladazinha. Por quê? Para você entender uma coisa aqui. Abra aqui, irmão, por favor, a Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 8 ao 13. Eu quero dizer isso aqui para você entender qual a participação hoje de Maria na humanidade. Por quê? Você pode se questionar, mas vocês falam de Maria, Maria já morreu, Maria não pode mais fazer nada não, Maria está dormindo, Maria está não sei o quê. Infelizmente existem muitos pensamentos, muitos conceitos errôneos dessa forma. E nós vamos entender à luz da palavra, segundo São Luís Maria de Montfort, o que ele vai nos revelar, nos dizer de que forma nós participamos da fé em Maria nos dias atuais. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, vai dizer assim. 13:8. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança.
Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, ofuscadamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior é a caridade. Olha, gente, a palavra de Deus vai dizer que por enquanto subsiste os frutos, aliás, essas virtudes teologais que o cristão recebe no dia do seu batismo, a fé, a esperança e a caridade. Mas ele já inicia dizendo que a caridade jamais acabará. A caridade ela jamais acabará. A fé, depois da vida eterna, ela não tem mais necessidade, porque ela já passamos ali pela fase de um julgamento onde já está determinado que cada um vai viver a partir dali a sua eternidade, né? Ele vai dizer que a ciência acabará, a profecia acabará, ou seja, nada mais disso terá necessidade depois desta vida. Porém, subsistirá uma que jamais acabará, que é a caridade. E é por esta caridade que Maria, que está no céu, assunta, gloriosa, e aqui o irmão depois ele vai dar uma pinceladazinha a respeito disso, para dizer de que maneira Maria atua hoje, nessa devoção e em benefício da humanidade, né? E o santo vai dizer que ele permitiu, o Altíssimo permitiu que Maria não perdesse a fé ao entrar na glória, guardando-a a fim de conservá-la na igreja militante para os seus mais fiéis servos. Gente, uma coisa aqui muito básica para você entender aqui a respeito disso. No âmbito da fé, a igreja nos ensina que nós temos 3 pontos onde nós vivemos a igreja de Deus, que é a igreja militante, a igreja gloriosa e a igreja padecente, certo? A igreja gloriosa é aquela que já está no céu. A igreja padecente é aquela que está no purgatório, né? E a igreja militante, a igreja militante, a terceira, que é a igreja militante, somos nós que aqui estamos. Então, por graça de Deus, o santo quer dizer isso. Por graça de Deus, Maria atua na igreja gloriosa, assunta ao céu, em benefício da igreja militante que somos nós aqui. Então você veja que graça o Altíssimo Deus permitiu que isso pudesse estar acontecendo. Também, gente, porque, como eu disse ontem, nós somos túbios na fé, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós precisamos de muitos auxílios para se salvar. E uma das ferramentas que Deus usou foi a Virgem Maria. Então, a fé na prática que a devoção à Nossa Senhora produz numa alma preste atenção, uma fé pura, que fará com que não se preocupeis mais com o que é sensível e extraordinário. Ou seja, Maria, essa devoção à Nossa Senhora produz na alma uma fé pura, sem emocionalismo, sem sensacionalismo. Tem muitas pessoas que vivem ali a fé e chora e grita e não sei o que, e se arrupeia todinho e tal. Não, gente, a fé ela não é sensacionalista, né? No início de uma caminhada, Deus permite que alguns gozos dessa forma possam acontecer. Mas à medida que nós vamos amadurecendo na fé, essas coisas desaparecem. E aí a gente vai percebendo que a fé vai se tornando pura. Deus vai purificando. A Virgem Maria vai produzindo na alma essa pureza e um entendimento de que uma fé sólida, à medida que a alma vai perseverando, ela não tem necessidade dessa fé sensível. É uma fé viva e animada na caridade, ou seja, um amor puro. É uma fé firme e inquebrantável, né? Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora produz na alma uma fé inquebrantável, sólida, que permanece firme mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às tormentas. Maria é modelo, né? Maria é modelo. Imagina você, Maria aos pés da cruz, e não nos relata os autores sagrados que Maria estava desesperada. Pelo contrário, né? Ao ponto de Jesus se alegrar ao pé da cruz e ver a mãe dele ali.
firme, mesmo em meio àquela situação. Imagina você. Ela produz também na alma uma fé ativa e penetrante, né? Ela com que uma chave misteriosa que dará entradas a todos os mistérios de Cristo, como os novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Ou seja, a devoção à Nossa Senhora produz na alma uma fé onde a alma vai tomando consciência dos novíssimos e ela passa a produzir um santo temor. Os novíssimos nada mais é, gente, do que as realidades eternas de céu, de inferno e de purgatório. É claro que o purgatório não é um estado eterno, mas depois da morte, essas três realidades, né? Então a alma também que tem uma verdadeira devoção à Nossa Senhora produz uma fé corajosa, que é sem hesitação, te fará empreender e levar a cabo grandes coisas por causa da salvação das almas. Aquele que tem devoção à Virgem Maria, que eu me lembrei, meu irmão, se você quiser, digita aí no YouTube: Jovens Mariano na Argentina defendendo a fé. Gente, é belíssimo, lindo demais, homens ali agarrados um no outro ali, fazendo uma corrente, porque havia ali muitas feministas que queriam invadir a igreja, queriam depredar a igreja, queriam destruir a igreja, e os homens ali agarrados, fazendo uma corrente humana, rezando o Santo Rosário. É belo Na Polônia também foi. Na Polônia aconteceu a mesma coisa. É belo esse testemunho. Infelizmente, a gente viu esses dias na França, não foi, irmão? E a igreja sendo depredada, sendo destruída. Por aí você tira, irmãos. No Chile, por aí você tira que em países onde a devoção à Nossa Senhora foi retirada da vida das pessoas, olha o que está acontecendo. Então entra aí para você ver, amados. Eu digo para você aqui, olhando para meu irmão César aqui, que nós somos dois Mariano Roxo, se nós estiver de frente a qualquer coisa sagrada, ou mesmo uma praça, seja onde for, e alguém falar mal, a gente... Claro que a gente não vai bater em ninguém, até mesmo porque o nosso... né? Nós somos pacíficos, né? Mas defender, com certeza, sem medo, porque a Virgem Maria produz na alma um zelo pela casa do Senhor. A fé produz também uma fé reluzente, né? Ou seja, aquela pessoa que tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, acontece aquilo que a palavra vai dizer no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, vós sois sal da terra e luz do mundo. Gente, nós somos sal da terra e luz do mundo. De que serve o sal, se não para dar sabor? Se ele perder o seu sentido, ele só serve para ser pisado. De que serve a lâmpada, se não ser para que ela não seja acesa, para iluminar? Então, aqueles que têm a verdadeira devoção à Nossa Senhora, eles trazem em si, eles são como grandes luzeiros, que dão testemunho, onde quer que eles estejam. Gente, e é necessário a gente dar testemunho da fé, né? Onde quer que nós estejamos, no trabalho, na escola, no estudo, em casa, na família, na rua, onde quer que seja, né? Hoje nós temos lugares públicos que a gente não pode professar a fé, dizer que fé nós professamos, infelizmente. Infelizmente eu não trabalho num lugar assim, porque se eu trabalhasse eu saía bem rapidinho. Porque eu professava, né? Eu sou apegado às coisas do alto, não às coisas da terra, né? Então, gente, o segundo artigo vai falar dessas virtudes que a alma que tem fidelidade à devoção à Virgem Maria produz na alma. E no terceiro artigo, ele vai produzir na alma a graça de um amor puro, né? E já de início ele vai dizendo em Eclesiastes, no capítulo 24, versículo 24, que como mãe da sabedoria, né? Quem é a sabedoria? É o próprio Deus. E quem é a mãe? Sendo Jesus Deus, preste atenção, e Maria sendo a mãe de Jesus, então Jesus é a sabedoria em pessoa. Então quem é a mãe da sabedoria? Maria. É matemática pura. Não tem como negar isso aí não, viu, gente? Então ela é a mãe do puro amor. E ela produz em nós, dá a graça de um amor puro.
Ou de que forma? Tirará do coração todo escrúpulo e temor servil, abri-lo-á, dilatá-lo-á, para que corra pelo caminho dos mandamentos do seu filho. A verdadeira devoção a Nossa Senhora, gente, faz com que ela produza na alma um gosto pelas coisas de Deus, em cumprir os mandamentos. O cumprir os mandamentos não se torna uma coisa pesada, pelo contrário, se torna uma coisa prazerosa. Então, por último, nesse terceiro artigo, ele vai dizer: se por infidelidade, preste atenção no que o santo São Luís Marigno de Montfort trata aqui, gente, nesta graça do puro amor. Se por infidelidade vieres a ofendê-lo, ou seja, ofender Jesus, humilhar-te-ás imediatamente na presença dele, pedir-lhe-ás humildemente perdão, estender-lhe-ás as mãos com toda simplicidade, levantar-se-á amorosamente, sem perturbação nem inquietação, e continuarás a caminhar para ele sem desânimo, trocando em miúdos, de maneira muito objetiva, para os dias atuais. Coloca nos dias atuais, gente, porque esse livro aqui ele foi escrito mais ou menos ali na era medieval, né? Assim, foi no final do século XVII para o início do XVIII. Pronto. Então foi bem depois, né? Bem antes, aliás. Bem antes. Né? Bem depois. Então o que acontece? Trazendo para os dias de hoje, para você entender de maneira muito atualizada o que esse ensinamento dessa graça do amor puro produz na alma que tem fidelidade à Nossa Senhora, com essa devoção, certo? Ele produz a graça de um arrependimento sincero e verdadeiro quando a alma cai em pecado. A pessoa que tem uma devoção à Nossa Senhora, a pessoa que procura praticar a sua fé, eu sou, meu irmão César, nós somos católicos praticantes. Eu costumo dizer que existe dois tipos de católico, praticante e não praticante. Nós somos praticantes. Mas isso não significa dizer que nós estamos isentos de pecado. Pelo contrário, você está vendo aqui dois pecadores, talvez os piores pecadores do mundo. Os piores pecadores nesta atualidade você está vendo agora aqui. Né? Porém, com esta amável devoção a esta boa mãe e confiantemente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quando um de nós cai em pecado, gente, rapidamente, a gente não deixa para o outro dia, não tem como negociar isso. Nós gera em nós um arrependimento da falta cometida e nós vamos buscar a confissão para nos reconciliar mais uma vez conosco mesmo, com Deus e com os irmãos. Então, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, nos dias atuais, trazendo para você de maneira muito objetiva, produz esse puro amor que, sem temor, caindo em pecado, aquele que tem devoção à Virgem Maria, ele procura rapidamente a confissão para se reconciliar com Deus. E aqui nosso irmão César vai dar continuidade falando do quarto artigo. Antes de adentrarmos propriamente no quarto artigo, né, o irmão pediu que a gente falasse assim um pouco resumidamente, né, do que foi o dogma da Assunção da Virgem Maria. Né? Então, esse dogma ele foi decretado pelo Papa Pio XII, né, exatamente no dia 1º de novembro de 1950, através de uma Constituição Apostólica chamada Munificentissimus Deus. O que é que significa em português, né? O Deus generoso, o Deus mais generoso, na verdade, passando do latim para o português. E o que foi que o Papa Pio XII, né, estabeleceu e decretou, né, através dessa Constituição Apostólica? Ele disse assim: para uma praça de São Pedro totalmente lotada, né, de cardeais, de bispos, padres e muitos fiéis de todas as partes do mundo. Nesse documento, disse o Papa: Cristo, com sua morte, venceu o pecado e a morte sobre esta, e sobre aquele alcançará também vitória pelos merecimentos de Cristo. Quem for regenerado sobrenaturalmente pelo batismo, mas por lei natural, Deus não quer conceder aos justos o completo efeito dessa vitória sobre a morte, senão quando chegar o fim dos tempos. Por isso, os corpos dos justos se dissolvem depois da morte, e somente no último dia
tornarão a unir-se, cada um com sua própria alma gloriosa. Mas desta lei geral, Deus quis excetuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado por sua imaculada conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro. Não foi preciso que esperasse até o fim do mundo para obter a ressurreição do corpo. Então, a gente comentando um pouco mais, né, sobre a doação que dela hoje, né? Sim. Certo. E o que acontece, eu vou fazer até um link, né? Eu vou linkar com uma das revelações que Jesus fez a Ana Catarina Emmerich, né? Uma beata, uma grande mística católica. Então, o que Jesus falava para Ana Catarina Emmerich? Jesus fez revelações assim tão perfeitas para Ana Catarina Emmerich, né, que eu vou dar só um exemplo. Por muito tempo, né, grupos de arqueólogos procuraram a casa onde viveu a Virgem Maria, por muito tempo mesmo. E aí, no ano de 1700, por aí, né, onde foi o período que viveu Ana Catarina Emmerich, então Jesus revelou para ela onde estava, né, a casa da Virgem Maria. E disse para ela, ela foi levada para esse local que eu vou lhe dizer agora pelos anjos. Então a casa da Virgem Maria foi levada para esse local, em Éfeso, né, na Turquia, pelos anjos. E aí, esses arqueólogos procuraram do início, assim, desde da morte da Virgem Maria, desde o período, né, que a Virgem Maria foi assunta aos céus, até o período que viveu, né, Ana Catarina Emmerich, pela casa da Virgem Maria, e não a encontrou. Né? Usou de todos os artifícios, usou de toda a ciência, e acabou não encontrando. E aí Jesus revelou para Ana Catarina, vá para esse grupo de cientistas, convoque eles aqui, e diga para eles que está nesse local tal, e se eles escavarem tantos metros, né, vai chegar na casa da Santíssima Virgem Maria, da minha mãe. E aí foi isso que ela contou para o grupo de arqueólogos. Então foi para o local onde Jesus tinha indicado para Ana Catarina Emmerich, né, escavacaram lá a quantidade de metros que Jesus tinha falado para ela, e lá estava a casa da Virgem Maria. E hoje é um grande local de peregrinação lá na Turquia. Ela também dizia, né, Ana Catarina Emmerich, que como foi o contexto, né, da Assunção da Virgem Maria. Ela disse que os apóstolos, né, estavam em várias partes do mundo, mas aí eles sentiram que a Virgem Maria já iria terminar nessa missão terrena, iria ser assunta aos céus. E aí, de forma muito rápida, né, os apóstolos iam chegando um após outro à casa da Santíssima Virgem Maria. E aqui eu quero colocar um parênteses, que a Santa Catarina Emmerich, né, Jesus revelou para ela que no ambiente, né, onde vivia a Virgem Maria, vamos dizer que em toda a redondeza, né, ali de onde ela morava, de onde ela vivia, se sentia uma presença do céu tão grande, que era impossível dizer que quem chegasse ali próximo estava ainda na Terra. Imagina aí, né? Só por causa da presença da Virgem Maria. E uma outra revelação que Jesus fez para ela, né, para Ana Catarina Emmerich, é que João, que foi o discípulo amado, né, o discípulo que Jesus confiou os cuidados da Santíssima Virgem Maria, ele todos os dias, né, celebrava a Sagrada Eucaristia, a Santa Eucaristia, e dava a comunhão para a Virgem Maria. Nossa Senhora comungava todos os dias. Existia uma menininha, né, que ficava sob os cuidados, que cuidava da Virgem Maria também, segundo as revelações de Ana Catarina Emmerich, e essa menina, né, revelava para os apóstolos que a Virgem Maria contemplava todos os dias, né, o percurso do Calvário. Ela rememorava todos os dias. E ela dizia, Ana Catarina Emmerich fazia uma reflexão dizendo que era tão grande, né, o amor que a Virgem Maria tem por Jesus, né, que bateu uma tristeza, não uma tristeza assim qualquer, né,
mas bateu uma tristeza pela falta da presença de Jesus, né? Próximo dela e tudo. E aí, meus amados irmãos, complementando, né, essa reflexão, complementando esse comentário, então nós vemos que a Virgem Maria, né, a Ana Catarina Emerick falava que depois que todos os apóstolos chegaram, né, os apóstolos tiveram a visão de vários anjos pegando o corpo da Virgem Maria e ela sendo levada aos céus de corpo e alma pelos anjos. Diz que era uma iluminação total, né? Era um jogo de luz muito grande, era uma beleza total. E ela foi assunta até os céus. E lá se encontra, meus amados irmãos, hoje, a Virgem Maria, até os tempos futuros, né? Até a eternidade. E ela, estando próxima a seu filho Jesus, né? Ela, de forma muito, muito perfeita, né? Ela está a interceder por nós. De forma muito perfeita, ela continua a ser, né, essa forma de Deus, essa forma na qual os santos ainda hoje são gerados. E é por isso que esse tratado foi nos proposto, né, por São Luís Maria de Montfort. É um caminho muito perfeito para alcançarmos de forma rápida, de forma segura, essa santidade que nós todos devemos almejar e buscar todos os dias. No artigo 4º, meus amados irmãos, né, desses benefícios que as almas, que as pessoas que buscam viver essa devoção à Santíssima Virgem Maria, elas obtêm, o santo vem nos dizer que obtém uma grande confiança em Deus. Vejamos. Ele comenta, pela primeira vez, o porquê, né? Que se obtém para essa alma uma grande confiança em Deus. Porque já não te aproximarás de Jesus por ti mesmo, mas sempre por esta boa mãe. Segundo, porque tendo-lhe dado todos os teus méritos, graças e satisfações, para que deles disponha a sua vontade, ela te comunicará as virtudes e te revestirá dos seus méritos. Então, meus amados irmãos, a Santíssima Virgem Maria, ela gera no coração de cada um de nós que buscamos viver segundo as suas virtudes, né? Essa grande confiança em Deus. Por quê? Porque, primeiramente, né, nós não somos dignos de chegarmos diante de tão grande majestade por nossas próprias forças, né? Por nossos próprios méritos, por nossos próprios valores, por nossa busca pura e simplesmente pela santidade, né? Então, quando nós sentimos-nos impulsionados, né, a buscar a Deus, mas dentro de nós, né, reina uma grande batalha espiritual, né, na qual de um lado está vários demônios tentando levar a tua alma a todo custo para a condenação eterna, e por outro lado, né, Deus tentando salvar, dando os meios para a salvação de tua alma. Então nós percebemos que dentro de cada um de nós existe sim um grande burburinho, né, uma grande batalha espiritual. E exatamente por isso, meus amados irmãos, por causa da nossa concupiscência, por causa da nossa tendência para o mal, da nossa tendência para o pecado, que nós temos essa séria dificuldade de nos aproximarmos de Deus por nossas próprias forças. E quando nós nos aproximamos da Santíssima Virgem Maria, ela que é também uma criatura e que nos foi dada, né, como mãe, como nossa mãe, para formar-nos santos, para formar-nos filhos de Deus, então essa aproximação com Deus, ela vai ser facilitada, porque além dela ser mãe de Deus, né, esposa do Espírito Santo e mãe de Deus Filho, mãe de Jesus Cristo, ela que tem toda essa intimidade com a Santíssima Trindade, nos levará de forma mais perfeita, nos conduzirá de forma mais perfeita a Deus, ao seio da Santíssima Trindade. Então não tenhamos medo, meus amados irmãos, de trilhar esse caminho, pois perfeitamente, né, nós iremos amar a Deus
através desse amor da Santíssima Virgem Maria. No quinto artigo, né, no artigo 5º desse 7º capítulo, então, o outro benefício que a alma obtém através dessa devoção é a comunicação da alma e do espírito de Maria. Como é que isso se dá? Né? Isso se dá da seguinte maneira. Né? À medida que nós vamos, né, adentrando de forma sincera, de forma séria, nesse caminho de santidade pelos braços da Virgem Maria, então nós vamos também nos acostumando às virtudes da Virgem Maria. Viver segundo as virtudes dessa boa mãe. A ponto de que nós vamos percebendo aos poucos, né, que essa conversão de nossas atitudes, essa conversão dos nossos sentidos a Deus, eles vão se tornando algo muito natural. Algo muito natural. E é por isso que a nossa alma, ela vai se conformar à alma da Virgem Maria. No sentido de quê? Da vivência das virtudes da Virgem Maria. Então, vivendo-se seriamente esse caminho de devoção, dessa perfeita devoção à Santíssima Virgem, então, as nossas atitudes, elas vão morrendo para que as atitudes e os gestos, o jeito da Santíssima Virgem Maria vá se tornando cada vez mais concreto na nossa vivência. O 6º artigo, meus amados irmãos, né, o santo vai nos dizer o seguinte: o 6º benefício é a transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Então, esse sexto benefício, né, é um complemento desse benefício anterior, que foi o artigo 5º que nós acabamos de ver. E como é que ele se dá, meus amados irmãos? Ele se dá dessa seguinte forma: à medida que nós vamos nos esforçando a termos uma mentalidade católica, a termos uma mentalidade segundo o coração de Deus, a termos uma mentalidade, né, um olhar, um sentir, um pensar, a maneira da Santíssima Virgem Maria, então a nossa vida ela vai tendo uma conversão, uma mudança de rumo para o céu. Então, a Virgem Maria, à medida que nós vamos nos esforçando, nós vamos nos disposendo a caminhar com ela nesse caminho de santidade, nesse caminho para Deus, então a nossa vida ela vai tendo essa reviravolta, né? Nós que teríamos essa tendência natural para o erro, para o pecado, né, através da concupiscência, então se nós batalharmos, se nós lutarmos para vivermos conforme o coração dessa boa mãe, então ela mesma lutará por nós. E olha que beleza, ela vai entrar nessa batalha espiritual com a gente. Nós não mais lutaremos sozinhos. Nós não mais lutaremos sozinhos. Ela estará sempre conosco. E olha, à medida que ela vai lutando conosco, a nossa vida ela vai se direcionando para o céu e se distanciando desse pensamento mundano. A nossa mentalidade ela vai sendo moldada através da mentalidade do céu, através da mentalidade mariana, através da mentalidade 100% católica. Não mais como o mundo pensa, mas nós vamos tendo essa reviravolta, essa mudança de direção para o céu, através da Santíssima Virgem Maria, que vai puxando, não só nós, mas o seu povo. E por último, quer fazer algum comentário, irmão? Só eu queria aqui, João César, voltar para o quinto artigo, onde no tratado aqui ele vai fazer uma menção de Santo Ambrósio, né? E eu achei belo demais, eu queria fazer essa leitura aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu me ver aqui, Santo Ambrósio: que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor. Que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus.
Ah, quando virá esse feliz dia, diz o santo homem dos nossos dias, todo perdido em Maria. Ele diz: ah, quando chegará esse dia feliz, tempo em que Maria Santíssima será constituída Senhora e soberana dos corações, para os submeter plenamente ao império do seu grande e único amor, Jesus Cristo. Ele faz uma pergunta a nós, e também como forma de admiração, porque ele coloca uma exclamação e uma interrogação em seguida. Ele faz esse questionamento justamente porque o Santo Ambrósio ele teve essa experiência. Um santo mariano assim, gente, tremendo, né? Que conduziu a conversão do... Através dele foi que Santo Agostinho, escutando os ensinamentos dele, foi que Santo Agostinho se converteu, que se tornou depois doutor da igreja. E ele continua: quando é que as almas aspirarão Maria, como os corpos suspiram pelo ar? Acontecerão então, e aqui já é palavra do São Luís Maria de Montfort. O que é que ele vai dizer quando as almas suspirar, desejar essa santa devoção? Acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo, porque o Espírito Santo encontra em sua amada esposa, reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, planificando-as de seus dons particulares e do dom da sabedoria, para que nelas opere as maravilhas da graça. Gente, isso é de uma profundidade absurda, é muito profundo que o santo trata aqui, mostrando e nos questionando, porque se nós descobríssemos, eu ousaria aqui em dizer, César, aquela conversa que Jesus teve com a samaritana, quando ele pede de beber, né? E ela se admira porque Jesus pediu ali de beber a ela, né? Ele diz: como é que você, sendo judeu, me pede de beber, eu sendo eu uma samaritana? E Jesus responde. Eu fico imaginando os lábios de Jesus falando isso e o olhar de Jesus olhando para aquela mulher e dizendo: ah, se compreendesses o dom de Deus. O Deus que tem cedido nossa salvação, né? Sei. Ah, se nós compreendêssemos o dom de Deus. Esta mesma interrogação e essa mesma exclamação que Jesus faz é o que Santo Ambrósio faz aqui. Ah, se conhecesse, se o mundo, se as almas conhecessem os benefícios que a devoção a essa boa mãe traz à alma. Se conhecesses o dom de Deus. Que maravilha, meus irmãos. E por último, né, meus amados irmãos, outra grande graça que a alma obtém é a maior glória de Jesus Cristo. O 7º artigo, a 7ª grande graça. Vejamos. Porque fazendo as tuas ações pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática ensina, renuncias às tuas próprias intenções e operações, embora boas e conhecidas, para, por assim dizer, te perderes as intenções e operações da Santíssima Virgem Maria, muito embora te sejam desconhecidas. Vejamos aqui o final desse parágrafo, uma beleza, né? Que diz assim: seria mais fácil contar as estrelas do céu, as gotas de água do mar e os grãos de areia das praias do que os seus méritos e graças. É muito mais fácil. Imagina aí, meus amados irmãos, a quantidade de água que tem no mar, a quantidade de areia que tem nas praias. Junte todos os grãos de soja, de arroz, né? De feijão. Imagine, junte. Você teria a capacidade de contar isso tudo? E mesmo se contasse, você não chegaria à quantidade de graça que tem a Santíssima Virgem Maria. Mesmo que nós fôssemos capazes de contar, nós não chegaríamos à quantidade de graça que Deus cumulou e cumula a Santíssima Virgem Maria. E o santo conclui aqui dizendo: ela deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram ou jamais darão. Ó, que prodígio sois, Maria! Só vós podeis realizar os prodígios de graça nas almas, que querem docilmente abismar-se em Deus. Por esta prática,
se faz, né, faz com que uma alma considere tudo aquilo que pensa ou faz por si mesma como sendo nada. Apoia-se e comprai-se apenas nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e até para lhe falar. O santo, né, ele fecha esse quinto benefício, o sétimo benefício, o sétimo artigo, com a seguinte reflexão. Ele diz assim: finalmente, porque nunca pensas em Maria, sem que Maria em teu lugar pense em Deus, e nunca louvas Maria, sem que ela contigo louve e honre a Deus. Maria, só a Deus se refere. Sem que ela e bem lhe poderíamos chamar de a relação de Deus, que só existe em referência a Ele, ou o eco de Deus, porque ela só diz e repete Deus. Quando dizes Maria, ela diz Deus. Santa Isabel louvou-a e proclamou-a bem-aventurada, porque tinha acreditado. Maria, o eco fiel de Deus, cantou: a minha alma glorifica o Senhor. O que Maria fez nessa ocasião renova todos os dias, quando a louvamos, amamos e honramos, ou lhe damos alguma coisa. É a Deus que louvamos, amamos e honramos. É a Deus que damos por Maria e em Maria. Tem um outro trechozinho aqui, meus amados irmãos, que é muito interessante, né, nós voltarmos um pouco aqui para refletirmos, que é isso. O santo faz uma comparação muito linda. Ele diz assim: parece-me que posso muito bem comparar os diretores espirituais e as pessoas devotas que querem formar Jesus Cristo em si ou nos outros por meio de práticas diferentes desta devoção. A escultores que, confiando no seu engenho, diligência e arte, dão uma infinidade de golpes de martelo e cinzel na pedra dura, ou um pedaço de madeira mal polida, para dela fazer uma imagem de Jesus Cristo. E às vezes não conseguem representar Jesus Cristo ao vivo, quer por falta de conhecimento e experiência da pessoa de Jesus, quer por causa de um golpe mal dado que estragou a obra. Mas, quanto às que abraçam este segredo de graça que lhes apresento, compara-os, com razão, a fundidores e moldadores que acharam a forma tão bela de Maria, na qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, não confiando na sua própria habilidade, mas unicamente na excelência da forma, lançam-se e perdem-se em Maria, para se tornarem o retrato vivo de Jesus Cristo. E fecha o santo: mas lembra-te que só se lança na forma o que está fundido e líquido. Isto quer dizer que deves destruir e fundir em ti o velho Adão, para que em Maria te transformes no novo. Vejamos, meus amados irmãos, que beleza! Que beleza! Dentro desse grande mistério que é o ser humano, dentro desse grande mistério, mais ainda, que é a liberdade que Deus nos deu, concorre também para cada um de nós a graça. Mas, por outro lado, como eu falei anteriormente, a nossa liberdade. Então, Deus, Ele quer que cada um de nós sejamos santos, pois esta é a condição principal, esta é a condição primordial, essencial, para quem quer ver a Deus face a face. Assim como dizia o apóstolo Paulo, né? Queres ver Deus face a face? Então lute para ser santo, parafraseando o apóstolo Paulo. E nessa luta, meus amados irmãos, do nosso homem velho, nessa luta com esse velho Adão que ainda resistem dentro de cada um de nós, eu fecho com a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 até o 4. Desse modo, cercado como estamos de um tal número de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto,
com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes existido até o sangue na luta contra o pecado. E olha, meus amados irmãos, eis o segredo. Você quer entrar nessa forma que é Maria e se tornar um santo? Você quer trilhar esse caminho de santidade que Deus nos dá através da Santíssima Virgem Maria? Olhe, lute até o sangue. Se for preciso derramar o sangue nessa luta contra o pecado, como derramaram tantos santos, tantos mártires, as santas virgens, como nós temos um exemplo aqui, né, irmão Rony, da Benigna, que derramou literalmente o seu sangue para manter o amor de Deus em seu coração, para manter a chama viva do amor de Deus dentro de sua alma. Tantos e tantos outros santos que morreram por causa da fé, morreram dando o seu testemunho, como por exemplo o diácono Lourenço, São Lourenço diácono, que foi levado à grelha. Ele foi assado, literalmente. E quando perguntaram-lhe se ele desistiria da fé, se ele renunciaria a Cristo, ele disse, pode virar porque esse lado já está bom. E ali morreu, deu seu sangue, até a última gota do seu sangue, por amor a Jesus. Essa pergunta vai para mim, vai para cada um de nós, que estamos nessa caminhada rumo a Deus. Que trilhamos esses caminhos, que buscamos viver segundo a vontade de Deus. Eu lhe pergunto, eu também me pergunto agora, eu e você, nós estamos lutando até o derramamento do nosso sangue nessa luta contra o pecado? E agora eu passo a palavra para o irmão Rony. E é interessante, amados, que eu quero dar um testemunho pessoal aqui. Quando eu passei a rezar o rosário, há um tempinho já, foi quando o papai, meu pai faleceu já há mais ou menos 8 anos, 8 para 9 anos aqui, eu sou muito ruim de data. E aí o que acontece? Eu levei para minha casa, mamãe me deu, né, uma bolsinha que papai trabalhava viajando, e eu levei para ele lá para casa essa bolsa, tinha alguns pertences dele. E aí tem algumas roupas, sapatos, tal, que eu fiz doação. Mas dentro da bolsa veio também um rosário. E eu já vinha pedindo ali a Deus a graça de me aprofundar um pouco mais ali na vida íntima de oração. E eu não entendia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Já rezava o meu texto diário eu fazia. E aí quando eu vi aquele rosário ali meio que de presente, depois que papai tinha falecido, então eu percebi como um sinal de que Deus estava me pedindo aquela devoção. Maravilha. Né? E a partir dali eu comecei a fazê-lo. Não quero aqui vomitar a santidade no sentido de dizer que nem todos os dias eu sou fiel à reza do Santo Rosário. Mas é muito pouco os dias que eu não consigo fazê-lo. Desde quando eu comecei até hoje, que eu acho que essa devoção do Santo Rosário já tem mais ou menos ali em mim uns 7 anos e meio. Poucos dias eu não consigo fazer. Eu procuro ser fiel na reza do Rosário. E esse testemunho, finalizando esse testemunho, é dizer para você, gente, Maria, preste atenção, Maria, ela concede à alma a graça da pureza até dos pensamentos impuros. Porque se o pensamento impuro ele não for trabalhado em nós, essa luta até o sangue. A luta primeiro ela é interior. Se essa luta não for trabalhada em nós, ela vai ser externalizada. Eu vou contar para você aqui um pensamento impuro, né? Claro que inconscientemente. Por exemplo, há muitos anos atrás também, hoje particularmente eu não sonho. Raramente eu sonho. Mas há muitos anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás, ali era uma coisa natural. Não era
direto também, mas vez por outra acontecia sonhos impuros. Compreende, irmão? Sonhos impuros, sonhos pornográficos em direto aqui, né? E eu pedi que nessa devoção Maria pudesse tirar até isso que inconscientemente acontecia comigo dormindo. Né? Por quê? Inconscientemente acontecia isso, mas quando eu acordava, conscientemente, oh meu Deus, de novo sonhei isso. Compreende, gente? E aqui eu digo para você, depois que eu passei a fazer o rosário, gente, nunca mais. Nunca mais. Nossa Senhora, ela tira até os pensamentos e sonhos impuros. Essa questão, né, irmão? Aqui você vê na prática, né? Aqui a gente pode ver na prática aquilo que o santo diz, né, no quinto artigo, né? No quinto benefício que essa devoção traz para a alma, né? Que a gente já não vai mais lutar sozinho. Ela vai lutar com a gente. Olha que beleza. Se concretizando aqui. Então é isso, gente. É Deus que dá a graça através da devoção à nossa boa mãe. Gente, e a prática do rosário é algo tão interessante, e porque a gente também tem aqui no Juazeiro do Norte, você que vai estar vendo esse vídeo aí, você que é de fora, aqui no Juazeiro do Norte nós temos uma devoção ao coração de Jesus, que nós fazemos uma consagração da família ao coração de Jesus, instituída pelo Padre Cícero, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E algumas pessoas que não moram aqui no Juazeiro do Norte, moram em outras cidades, que têm essa prática dessa devoção ao coração de Jesus, consagrando a família a ele, aprendeu aqui em Juazeiro do Norte. E um determinado dia eu estava rezando uma renovação junto com uma família, consagrando-me e consagrando aquela família ao coração de Jesus. E aí, no momento da palavra, eu falei sobre Nossa Senhora e falei sobre o rosário. E eu olhei assim, tinha muita gente nesta casa nesse dia, né? E Deus me deu a oportunidade, a inspiração de falar sobre o rosário. E eu fiz a primeira pergunta: gente, quem aqui ainda faz o rosário? E eu vi 3 pessoas que estavam lá, 3 senhorinhas já idosas, levantou a mão dizendo que fazia o rosário. E um senhor, já de idade também, pegou o rosário que estava no pescoço dele e deu aqui, ó. Eu olhei para aquele senhor e disse o seguinte: eu digo assim, mas se o senhor usar ele somente no pescoço, ele não serve de nada. Ele vai servir apenas de amuleto. O senhor acha que traz sorte para o senhor usando ele no pescoço. Não, meu irmão, tem que rezar. E quando eu vi aquela casa lotada de gente, eu vi apenas 3 velhinhas que disse que faziam o rosário, eu fiquei imaginando aquilo que Padre Pio dizia. Será que para esta geração vai ter espaço para eles no inferno? Por quê, gente? Porque as pessoas estão cada vez mais insensíveis a essas práticas, né? E eu fiquei imaginando e disse lá para as pessoas: gente, quando essas 3 senhorinhas aqui vier a falecer, quem é que vai fazer o rosário? E aqui eu faço um desafio a você, amados irmãos, amadas irmãs: faça a experiência. Faça a experiência. Não, mas é demais, 4 terços. Sim. Eu particularmente, por experiência, eu digo para você, eu não faço de uma vez só. Ao longo do dia eu vou distribuindo os terços até que no final do dia eu termino de fazer o rosário. É assim que eu faço, né? Por conta da minha vida, corrida, eu sou pai de família, trabalho e tudo mais. Então nós somos capazes, se eu posso fazer, por que você não pode fazer? Né? Comece a fazer, eu desafio a você a fazer isso. E eu desafio até você durante essa semana, além de ler os capítulos 6º e 7º, reza o rosário. A questão também, né, irmão? A quantidade de tempo que a gente... A quantidade de tempo que a pessoa perde, né, com as mídias sociais, né? 4 horas por dia é o mínimo, né? O rosário você faz em 1h30, no máximo. 1 hora, 1h30. Pronto, meus amados irmãos, e finalizando, né, esse 8º dia, 7º capítulo de formação, queremos agradecer a Deus primeiramente, a Santíssima Virgem Maria, a toda a corte angelical, a todos os santos do céu que estão aqui conosco, né? Estão todos conosco. Vamos agradecer também a vocês, né, que com todo carinho, com toda a disposição, está aqui acompanhando conosco nesse momento, né, esse curso de preparação
a consagração à Santíssima Virgem Maria. Então, a lição para esta semana é essa, né? Que vocês leiam o capítulo 6, que foi trabalhado ontem, o capítulo 7, que acabamos de trabalhar, e se tiverem, porventura, alguma dúvida, né? Podem deixar aí nos comentários do Facebook de Fran Cícera e de Rony Observador, e posteriormente também no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube de Rony, o Observador, não perca tempo, é uma bênção esse canal. E vão fazendo a leitura, à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem deixar nos comentários, né? Tanto desse Facebook, que nós falamos agora há pouco, e do canal Rony Observador. Então, o audiobook, né, para quem não tem muito tempo, a gente vai colocar à disposição novamente para quem quiser. E também tem um livro em PDF. Viu? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de irem para a missa. Hoje é dia do Senhor, dia domingo. E vamos também pedir a Deus que esses novos gestores, novos legisladores que serão eleitos hoje, né, eles possam serem homens de honra, homens que estejam à disposição do povo de Deus, a serviço do povo de Deus, não a serviço da corrupção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e amado. Gente, Deus abençoe a todos, obrigado, certo? Vou pedir aí também para que os irmãos, que eu sempre tenho falado aqui do canal deles, coloque o seu link, o link do seu canal abaixo aí nos comentários do canal do YouTube, Rony Observador, para que os irmãos vejam e se inscrevam no canal de vocês. E você que vai estar vendo aí, você que está vendo pelo Facebook e que você ainda não é inscrito no canal de Rony Observador, vá lá, tá certo? Para que a gente não tenha tanto mais problemas de estar fazendo as lives ao vivo, né? Então Deus abençoe a todos. Hashtag gente tamo junto e finalizando dizendo: no céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Como é? Eu sou todo dela e o inferno se arrepia. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. E eu sou todo dela e o inferno se arrepia. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Foi bom, gente. Obrigado, pessoal.